Então, se você quer aumentar seu lucro por si só, sem falar de finanças, sem falar de vendas, sem falar de marketing, falando de engajamento, presta atenção. Porque funcionário engajado, no final do dia, você tem mais lucro. Mais dinheiro no bolso. Exatamente. E você quer mais dinheiro no bolso? Não sei vocês, mas eu quero. Então, vamos falar de funcionário engajado. E hoje é o primeiro Q. E esse primeiro Q é: eu sei o que esperam de mim no trabalho. Então eu vou explicar porque são os Qs, né? São 12 questões. Sim. Então, cada questão a gente vai chamar Q1, Q2, Q3, questão 1, questão 2, questão 3, até a questão 12. E hoje a gente vai falar do Q1. E por que esse item é tão importante? Qual que é o Q1? Eu sei o que esperam de mim no trabalho. Que interessante, né? Mas não é tão óbvio. Eu sei o que esperam de mim. Claro que eu sei, não é? Não é óbvio? Não é óbvio. Como que não, Marcelo? Não é. Por incrível que pareça, uma pesquisa feita no mundo inteiro com mais de 2 milhões de trabalhadores, 50% das pessoas que responderam essa pergunta não sabia exatamente o que era esperado dela no trabalho. É a metade, João. A metade Os trabalhadores das pessoas. não mudou. Cara, a metade não sabe o que esperam dele no trabalho. Então, acho que por que isso acontece, Marcelo? Por que metade, 1 milhão de pessoas dentro dessa pesquisa que foi feita com 12 milhões de trabalhadores, tipo, não sabe o que espera no trabalho? E se a gente trouxer isso para o contexto do pequeno e médio empresa, eu acho que esse número sobe. Por que eu falo isso? Porque a gente é especialista, trabalha com donos de pequenas e médias empresas. E a gente vê que eles não têm nada. Esse item por si só ele já aumenta o lucro, acho que em 8%, tem um dado estatístico aí. Quando a pessoa sabe o que é esperado dela, tem clareza do que é para ela fazer, só o fato dela saber isso já aumenta o lucro da empresa. E por que é tão importante saber o que espera no trabalho, além de aumentar o lucro? Então, se eu chego na empresa, eu sou uma peça fundamental ali naquela empresa. E eu contribuo para o resultado final daquela empresa. Mas eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou ajudar ela a chegar naquele resultado? Imagina que você sai na rua, vai pegar um táxi e vai virar para o motorista e fala assim, me leva lá. Aí ele fala assim, aonde? Você fala, não vou te contar, mas me leva lá. Né? É esquisito, né? É o que acontece nas empresas. A pessoa ela tá ali para fazer um trabalho, para atingir um resultado, para bater uma meta, mas ela não sabe o que ela tem que fazer. Primeiro que ela não sabe nem qual é a meta, né? Não sabe nem qual é a meta. Nem o dono, nem ninguém sabe qual que é a meta. E a pessoa não tem clareza do que é esperado dela. Olha só. A gente, na imersão, nos nossos treinamentos, quando a gente vai falar com os donos de empresa, a gente pede para fazer um organograma. Quando você vai falar do organograma, a maioria das pessoas não tem um organograma. Donos de pequenas e médias empresas não tem um organograma. O que é um organograma? É o quadro organizacional que descreve quais são as funções. É lógico que alguns quadros vão ter lá níveis hierárquicos e tudo mais. Não é disso que eu quero falar. Eu estou falando só da pessoa entender qual que é a função dela dentro da empresa, qual o resultado que ela tem que entregar e quais as atividades que ela tem que fazer para atingir o resultado. Por mais óbvio que isso pode parecer, as empresas não têm isso documentado. A pessoa, quando entra na empresa, no processo de integração, não recebe clareza do que ela tem que fazer. Além da função, qual é a missão dela em cima daquela função. A gente tem uma ferramenta que a gente chama RCF, Responsabilidade-Chave da Função. RCF que é poderosíssimo. É fantástico. E aí, quando o cara faz o RCF, a pessoa que está recebendo aquela função, ela olha, ela consegue ter clareza do que é preciso ser feito para atingir o resultado. Do que é esperado dela como funcionário. Como funcionário, o que acontece se ela fizer, o que acontece se ela não fizer, qual é a meta, o que ela precisa fazer. Então, ela não sabe. E normalmente, né, quando... Acho que já aconteceu contigo, né, de você fazer uma visita para um cliente nosso, você perguntar, o que essa pessoa aqui faz? Já. E o dono falou assim, não sei. Não já sei o que ela aconteceu faz. de eu visitar um cliente nosso, uma empresa grande, tá? E aí, no departamento financeiro, tinha o diretor e mais 4 funcionários. Aí eu pedi para ela desenhar o organograma, porque eles estavam com um probleminha lá. Organograma, e aí lá tinha uma função ali dentro do departamento financeiro. Eu falei, o que essa pessoa aqui faz? Né? Achei estranho. Aí ela falou, não sei. Eu falei, por que você contratou? Porque o diretor pediu. Eu falei, mas ele não justificou por que ele precisava daquilo? Não. Imagina, se o dono não sabe, será que aquela pessoa sabe? Aí eu falei, bom, vamos certificar, vamos chamar a pessoa? E eu chamei a pessoa. Não sabia. Como é que foi isso? Conta isso pra gente. Chamei a pessoa, falei, então vamos chamar a pessoa aqui. Chamei a pessoa, e aí comecei a conversar com ela, falei, qual que é a tua função aqui? O que você precisa fazer? E a pessoa enrolou. Não tinha clareza do que ela precisava fazer. Tava dentro dos 50%. E quem estiver ouvindo achar isso ridículo é o seguinte, né? Experimenta
pedir para alguém de fora, ligar para algum funcionário teu e perguntar para ele, ou mesmo você, né? Pergunta para ele. O que você é pago para fazer? E tenta tirar uma resposta objetiva da pessoa para ver se ela sabe exatamente o que ela é paga para fazer. Só que qual que é o engano? Vamos supor, tem alguém que quer contas a pagar. O que você é pago para fazer? Eu sou pago para lançar as faturas e os pagamentos no contas a pagar. Bom, isso é atividade. O que a gente espera de você, né? Que você faça. Isso é atividade da pessoa. Qual que é a meta dela? Qual que é a missão atrás daquilo que ela faz, né? Quer garantir a lucratividade da empresa, pelo menos se fosse na minha empresa seria isso. Né? Na minha empresa é isso, na verdade. Então a pessoa não tem clareza. Então se ela acha que o único trabalho dela é lançar no contas a pagar o boleto para poder pagar, ela não vai estar olhando se a empresa vai ter dinheiro para pagar, ela não vai estar olhando a inadimplência da empresa, ela não vai estar olhando o fluxo de caixa da empresa, se tem fluxo de caixa ou não, para poder virar para o dono e falar, você está comprando com prazo apertado, vai ficar sem fluxo de caixa. Ela está só jogando no sistema o que precisa ser pago. E não é isso que um contas a pagar Não. é pago para fazer. Nas nossas empresas não. Nas empresas do Marcelo não.